A Ana já se mandou. Ficou a Leda e o Watson. Quem vai fazer? Tá aqui. A Ana Tô tá aqui. Não, mas ela já desligou o microfone. Mas eu desliguei para não dar microfonia. Eu Quer que eu faço. faça? Eu faço, Dirceu. Quem vai fazer? Uma Posso só. fazer, Ana. Faço encerramento, então. Tá bom. Então a Ana faz a abertura e a Leda o encerramento? Então vamos lá. Então vamos lá. Isso. Deixa eu só começar aqui. Vamos acalmando nossos corações. Pode ler. Sou Pode eu, ler. Ana? Acalmando nossos... Ana. Desculpa, Ana, pode fazer. Imagina. Vamos acalmando nossos corações, elevando nossos pensamentos a Jesus, para que a gente tenha uma boa aula com os nossos mentores, nos ajudando, mais um dia de aprendizado, e começando com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Ana. Que assim seja. Imagina, assim seja. Então, hoje é a aula do dia 24 de maio. Continuamos na pandemia. Aulas virtuais. Eu abri o Evangelho no capítulo 4, item 18. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade de existências. Os laços de família são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, fortificam-se e estreitam-se. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pelo afeto, simpatia e semelhança. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, porque, após sua reentrada na erraticidade, reencontram-se, como amigos no retorno de uma viagem. Muitas vezes, até se acompanham na encarnação, na qual são reunidos em uma mesma família ou em um mesmo círculo, trabalhando juntos para o mútuo progresso. Se uns estão encarnados e outros não são menos unidos pelo pensamento. Os que são livres velam sobre os cativos. Os mais evoluídos procuram fazer progredir os retardatários. Assim, após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado, por não mais ser perturbado pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, então, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum golpe fira seu afeto mútuo. Entenda-se que se trata aqui do afeto real de alma para alma, o único sobrevivente à destruição do corpo. Porque os seres que só se unem movidos pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas os afetos espirituais são duráveis. Os afetos carnais extinguem-se com a causa que os fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, na realidade não significam nada um para a outra. A morte as separa sobre a terra e no além. Muito bem. A gente pode ter, inclusive, como um espírito guardião, um espírito que não seja caro, né? Mas que esteja bem mais adiantado que a gente. Então, como a gente ficou para trás, ele vem, amarra a gente e fica puxando lá. Vamos, vamos, vamos. Né? Então é isso. A aula de hoje tem uns assuntos bem interessantes. Deixa eu apresentar agora.
Cadê a Cristina, que não apareceu? A Kátia também, né? É a Kátia. A Cris está com Covid. Ah, é? Ela falou na última reunião, né? É verdade. Ela está com Covid. Não sei se ela tomou algum medicamento forte. Mas ela tinha falado. Daqui Não, a pouco a gente chama ela. mas não foi ela que falou de Covid, que estava com Covid, foi? Foi ela sim, semana passada. Foi? Ela, se eu não me engano, ela era adepta da cloroquina, né? Tá? A Cris é a Cristina? É. É. Todos, né, o Dirceu? Hein? Eu conheço muita gente que tomou cloroquina. Não, também. A copinha. Eu vou te falar, viu? Na época que eu tive Covid, eu também cheguei a pedir, viu? Eu tava num desespero, mas não me deram, não. É, nem deve, né? É. Vocês estão vendo a tela aqui? Sim. Sim. Então tá bom. No interior tem a maioria das pessoas, nossa, minhas cunhadas ficavam, não, você tem que tomar ivermectina, você tem que tomar cloroquina. Tem um sobrinho que ele estava com um problema no fígado e a mãe mandando ele tomar ivermectina, não sei o quê. Ele teve um problema sério de saúde por causa disso daí. Atacou o fígado, ele já estava com problema no fígado, aí fica tomando remédio lá. Olha, deu trabalho. Mas, vamos lá, né? Mas será que foi isso, Dirceu? Ivermectina é para criança. A gente dá para Eu não sei se criança. foi. Tem um deles que ataca o fígado, a cloroquina, se eu não me engano, ataca até o coração, ela dá problema de arritmia, uma série de coisas. Ivermectina, eu acho que se você tomar um comprimido, é uma coisa. Agora, você toma, a dose dele é você tomar um comprimido a cada 6 meses, né? Se a pessoa começa a tomar, Sim. você acaba tendo uma overdose do elemento, do remédio. Eu acho que é o ivermectina que atacou o fígado dele, sim. A ivermectina, o problema era se você tomar, igual o professor falou, você tem que tomar uma vez só, que é a questão de uma dose, não ficar tomando direto, que ela ataca o fígado mesmo. Mas lá tinha que tomar uma vez por mês, uma vez por semana, lá, assim, é a mãe que está receitando, né? É que nem o presidente fica receitando para todo mundo, se formou em medicina, então, vou deixar quieto. Pressentimentos. 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, o gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então, é bem interessante isso, né? Pode ser um aviso de um espírito que não seja caro, ou pode ser o que ele descreve aqui. A gente tem que passar por aquela prova, quando chega o momento, a gente tem pressentimento que vai passar por algo na nossa vida, né? Eu separei um texto para vocês de pressentimento, tem até o Henrique IV, que ele pressentiu a própria morte. E está nesse texto que eu vou passar para vocês, tá? Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagas, o que devemos fazer? Na incerteza em que ficamos? Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Então, quando se fala aqui o teu bom espírito, ele está se referindo ao espírito guardião. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar dos assuntos da vida particular? Tudo.
Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por vossa culpa. Então, a gente pode receber pressentimento, pode receber, quando se desprende do corpo durante o sono, o aviso que a gente vai passar por alguma fase dessa, ou alguma correção que a gente tenha que fazer nos nossos procedimentos, né? Só que quando a gente volta ao corpo, a gente, infelizmente, na maioria das vezes, a gente esquece, né? Estamos aqui passando por provas para depurar cada vez mais o nosso espírito. Os nossos espíritos guardiães, os nossos protetores, eles querem o nosso bem. Então, eles nos intuem para que a gente saia vitorioso da nossa prova. Compete a gente dar-lhes ouvidos, né? Estarmos atentos a esses avisos e suportar da melhor forma possível os tropeços que a gente vai ter, porque todos nós teremos tropeços. Afinal, aqui é um mundo de provas e expiações. Aqui vem um comentário de Kardec. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos. Se os houver escutado, teriam poupado muitos desgostos se os houver escutado, né? Com influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E eu vou tirar, porque isso aqui é o título do capítulo. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que te aconselham. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Aqui é o comentário de Kardec. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas. Deste modo, é muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por um determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto. Se disso resulta o que tenho em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, uma influência direta, e para nós parece ser indireta, né? Eles nos intuem para que a gente tenha uma ação qualquer. Por exemplo, esse exemplo que foi dado aqui, por exemplo, esse exemplo é a cacofonia, né? Para a gente passar em determinado lugar onde a gente encontra uma pessoa e essa pessoa, às vezes, faz um comentário que acaba vindo ao encontro daquilo que a gente realmente precisa fazer ou ouvir, né? Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre.
ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos inspiraram a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Então, eles não corroeram a madeira para que a escada quebrasse naquele momento, né? Eles intuíram. Já pensou? Já É, pensou se tivesse esse poder? E aqueles que quisessem o nosso mal, entre aspas, estávamos fritos, né? e aí a gente ia por culpa de tudo que acontece nesses espíritos, né? Sim, sim. Tomemos um outro exemplo, em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore, por se achar debaixo dela o homem. A este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore, sobre a qual cairia o raio. Porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não estar debaixo da fronde do homem. Então, a árvore tinha que perecer e o homem foi intuído por debaixo dela, né? Quando eu morava no interior, teve um caso, tinha esses aviões de agrícola, né, que ficam espargindo os defensivos agrícolas, e veio uma tempestade, ele aterrissou num local que não era o campo de pouso, porque tem umas nuvens que vêm, elas vêm com gelo e acaba derrubando aviões. Então ele pousou num campo lá e se abrigou embaixo da asa do avião. Caiu um raio no avião, matou o cara. Então, o que atraiu? O metal do avião, né? Eu tenho uma teoria, quando eu falo para o pessoal aqui, eles ficam me olhando estranho. Eu acho que morrer de. Eu não tenho medo de raio, não tenho medo de morrer de raio, porque eu acho que a pessoa morrer de raio, além de ter chegado a hora, é uma bênção você morrer de raio. Acho que não é qualquer pessoa que morre de raio, porque pessoa que, entre aspas, se eu pensar em gente maravilhosa, você nem vê, só vê talvez nem veja um flash, já está na outra dimensão já. Não sofre, entre aspas, né? Então, eu não tenho medo de morrer de raio. Eu acho que só pessoas especiais, merecedoras, morrem de raio instantâneo. Pei, foi para outro lugar. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, quando era molecão, tinha uns 14 ou 15 anos, a gente estava jogando futebol, ali, eu morava em São Paulo, e tinha um local, hoje ali é marginal, tem a Salim Farah Maluf, naquela região ali. E então esses campos eles tinham, para a gente se trocar, né, eram todos eles feitos de zinco. E nesse dia começou a chover, nós fomos todos para dentro do abrigo lá, e caiu um raio no abrigo. Todos nós que estávamos lá dentro, nós desmaiamos. Eu lembro até hoje o cheiro que ficou. Tem ali na Praça da República, não sei se tem ainda, mas quando eu passava na Praça da República num lugar, tem uma planta que ela solta esse cheiro, é o cheiro de ozônio, né? Quem já fez banho de luz é aquele cheiro, o banho de luz. Não sei se vocês fizeram, na época a gente fazia muito, ainda mais que meu pai teve tuberculose, eu tenho que fazer banho de luz direto. Morreu uma pessoa, só que ele morreu do coração. Ele morreu do susto, não foi do raio. Porque a própria conformação dele, quando o raio cai, ele acaba fazendo chama-se gaiola de Faraday, né? A eletricidade fica do lado de fora, lá de dentro você não tem choque. Então você pode estar encostado na lata que você não vai tomar choque, porque ela corre pelo lado de fora. Então, caiu o raio, eu já me livrei do raio, era o raio que o parta. Então, vamos lá. No caso de uma pessoa mal intencionada
Disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. Ou então poderá ofuscar o que impunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem de percorrer. Da mesma forma que pode salvar a pessoa, você pode colocar a pessoa que não existe bala perdida, o que existe é bala achada, né? O sujeito tem um monte de gente aí que tem uma mania de dar tiro pro ar. Ele esquece que quando a bala cai, ela vai cair na mesma velocidade que saiu do cano do revólver, né? Uma lei de física, as pessoas não conhecem essa lei. Então, esses tiros pro ar aí, às vezes matam uma pessoa, a pessoa nem sabe o que aconteceu. Para comemorar, tem que fazer barulho. É a coisa que eu deploro. Se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque ele assim o quis. Então, quem manda é Deus, não é quem. Os espíritos com más intenções não podem impedir que uma ação aconteça. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo, nem acertado, imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fique certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo teu do que por culpa dos espíritos. Cadê a Cátia para o que é desazo? Desazo, eu acho que é distração, não lembro, mas é algo parecido. Destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal ou assim procedem contra qualquer, sem motivo determinado, por pura malícia? Por uma e outra coisa. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. Outras vezes, nenhum motivo há. Então, quando ele fala aqui, ele está falando de obsessor, né? Inimigos granjeados em outras existências. Professor, desazo aqui é falta de aptidão, falta de jeito. Lidar com a coisa, né? Isso. Obrigado. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade. Se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Então, aqui a gente está falando de obsessores, né? E quando ele fala aqui que se Deus o permitir para ainda vos experimentar, a gente tem que ter em mente que o obsessor, ele só entra quando a porta está aberta. E a gente vai abrir a porta através das nossas atitudes. Se a gente tem que vir à Terra com a prova de eliminar um defeito qualquer, e chega aqui a gente não elimina esse defeito, a gente está abrindo a porta para que o obsessor venha
e entre e acabe, como falou ali atrás, né, nos colocando à prova, torrando a paciência, mas sempre porque nós permitimos que ele entrasse. Pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Não pode-se pôr termo a isso? Podeis. Por que meio? Orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. Então, a gente se coloca acima quando a gente realmente está conseguindo vencer a nossa prova, né? A experiência demonstra que alguns... Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar alguma coisa, mas pode continuar, para não me atrapalhar. Ok. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito ao outro. Então, essas vinganças só são possíveis porque nós cometemos algum ato falho em vidas anteriores, né? E esse ato falho, com certeza, foi em relação a esse espírito que veio se vingar da gente. O que você queria falar? Não é porque, acho que, professor, minha vida mudou muito quando eu aprendi que tudo na minha vida, e peguei isso para minha vida, tudo na minha vida, por pequeno ou maior que seja, é culpa minha. Tudo, tudo, tudo. Não é culpa de ninguém, é sempre minha. Porque é aquela coisa, tá aí, se o ladrão entra, foi eu que deixei a porta, a porta aberta, se eu não deixar a porta aberta, e assim vai. E esses dias aconteceu aqui o pessoal estava aqui na frente de casa, ali na área, e deixaram a porta aberta, entrou um morador de rua, e roubou uma mochila, né? E aí eles queriam ir atrás do morador de rua, porque aí pegaram aqui a filmagem, tal, queriam bater, tal. Eu falei, gente, não adianta nada. A culpa é de quem? Ah, não sei o que lá, a culpa foi nossa, que deixou, de quem deixou a porta aberta. Ele entrou, se tivesse fechado, tinha. E aí ficou aquela coisa, e deixaram para lá. Então, fala muito nisso aí, né? Essa questão de, às vezes, a gente passa por certas coisas, sempre fica procurando o culpado, foi por causa de fulano e ciclano. Então, quando você começa a pensar assim, nossa, as coisas se resolvem de tanta maneira, né? Meu avô falava para mim, meu filho, um dia se uma pessoa te enganar, a culpa é sua. Não, a culpa é dela. Se essa mesma pessoa vier te enganar de novo, aí a culpa é sua. Entendeu? Então, Depende do que ela vai te enganar, né? Às vezes ela vem com a intenção de enganar mesmo, mas... Sim. Mas realmente, se você... Não só isso daí. Se você tiver isso em mente, quando acontecer algum problema na sua vida, quando está acontecendo, parece que o mundo vai cair, que a gente não tem solução para aquilo, né? Quando a gente acaba superando o problema, se você parar e pensar, bom, por que aconteceu isso na minha vida? Né? Você vai O que é que eu fiz? Você vai entender que você abriu a porta, né? Sim, sim. Então, é onde a gente precisa mudar. Uhum. Né? É que nem falou lá atrás, na pergunta lá que os espíritos avisam, e cabe a gente dar ouvido ou não, né? Eu tenho um amigo que uma vez ele falou uma coisa para mim, ele falou, Dirceu, se você quiser fazer um negócio e a tua mulher der contra, não faça. Porque se você fizer um negócio vai dar errado. Rapaz, e uns tempos depois eu fiz um negócio contra a vontade da minha mulher e realmente deu errado. Então, tinha tudo para dar certo, mas acabou dando errado. Eu lembro até hoje que ele falou isso daí, eu falei, pô, se eu seguisse o que ele falou, eu não teria caído nessa. Né? Mas tudo bem, a gente tem que passar pelas experiências também. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? De todo, não. Eles não têm esse poder, né?
porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou, quando menos, atenuá-los. A inteligência Deus vos outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os Espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido destas palavras. Buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só tentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Então, é isso que eu falo, quando você analisa a posteriori, né, você vai ver que não foi um mal, geralmente foi um bem, né? Para você mudar seu comportamento, para você ter uma outra ação, assim por diante. Depois que você vence o problema, você vê que a coisa podia ser bem diferente. Eu não sei se vocês conhecem a história de um espírita, um médium que trabalhava, ele era bem aplicado no seu trabalho, na casa espírita, fazia caridade, um monte de coisa. E um dia ele, no seu trabalho, sofreu um acidente e acabou perdendo um dedo da mão. Ele ficou encucado, puxa vida, eu faço tanta coisa, não sei o quê, por que não fui avisado, por que não tive um pressentimento e assim por diante. E aí, quando ele foi participar da sessão espírita com aquilo na cabeça, veio um irmão e lhe disse, olha, no seu projeto de reencarnação, você queria perder o braço. Mas, devido ao seu comportamento, nós julgamos que deveríamos atender o seu projeto de reencarnação, mas não pelo total. Então, devido a isso, você perdeu apenas um dedo. Mas no seu projeto você teria que perder o braço. Então, é o que fala ali em cima, né? Eles podem amenizar a nossa dor e o nosso comportamento é que vai ser a principal forma da gente amenizar essa dor. Então, ao invés de perder o braço, a gente pode perder só o dedo, né? Dependendo como for, perde só a unha, não perde nem o dedo. Mas tudo vai depender da forma que nós nos comportamos. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhe pedem que assim aconteça? Algumas vezes como prova, quase sempre, porém, recusam, como se recusa à criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Eu não sei se vocês sabem, nesses locais, principalmente, vamos falar de católico, que é uma coisa que a gente conhece, né? Como a gente tem aqui Aparecida, Fátima em Portugal, acho que em todo lugar do mundo tem um centro onde os católicos afluem com mais intensidade. Aqui a gente tem Nossa Senhora Aparecida aqui no estado de São Paulo, e tem lá no norte tem o Padre Inciso, né? As pessoas vão lá e ficam pedindo as coisas. Nesses locais tem uma equipe espiritual que ela fica analisando todos os pedidos que são feitos. Então, dependendo do merecimento da pessoa e dependendo que, como está dito aqui, né, algumas vezes como prova, a pessoa pode até enriquecer alguma coisa assim, eles podem atender esses pedidos. Então, pedidos de esse negócio de casamento, essas coisas aí, não dá muito certo, não. Mas pode até ser que, como castigo, façam ele casar com aquela pessoa, né? Ou, como mérito para a pessoa, ter que aguentar uma mala sem alça. Mas, então, todos esses locais têm essas equipes espirituais e todos os pedidos são analisados. Por isso que eles falam que tem muitos milagres, né? Porque muitos desses pedidos são atendidos. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores de riqueza? Uns e outros, depende da intenção.
As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal, e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Realmente, a riqueza é uma prova muito difícil, né? A pessoa, às vezes, quando ganha, né, tem até um filme aí do cara que ganha, fica milionário e que acaba, no fim do filme, ele acaba pobre. Isso é muito comum, tem muita gente que ganhou prêmios, loterias, teve um que foi assassinado, teve outros que ficaram pobres, e assim por diante. A maioria fica pobre, né, Disseu? Muitos deles ficam pobres, são poucos que conseguem ficar com dinheiro, né? Você sabe que tem uma experiência que fala quando a pessoa é muito pobre, às vezes ela não sabe gastar. Então, foi feita uma experiência, você pegar uma pessoa que era bem pobre, e deram dinheiro e falaram, você pode gastar com o que você quiser. Não passou uma semana, não sabia mais com o que gastar, porque ela não tinha mais planos, ela não tinha mais tudo que ela achava que ela precisava na vida, em uma semana acabou se satisfazendo. Então, essas pessoas, quando não têm o poder aquisitivo, né, quando não tem esperança de ter alguma coisa, os sonhos delas são muito curtos, são muito presentes, né, e são coisas bem materiais. Materiais, né? é o que eu ia falar, verdade. Então, elas não têm um sonho de... É interessante, eu conheço um monte de gente, minha mãe era especialista nisso daí, jogava na loteria, jogava no bicho, minha mãe jogava num monte de coisa. Mas sempre com aquela intenção, se eu ganhar, vou dar não sei o que para isso, não sei o que para aquele outro. Se ganhasse, no outro dia já tinha gasto tudo, porque já tinha um plano de ajudar um monte de gente. Um monte de gente, né? E ela ganhou 2 vezes o primeiro prêmio na loteria, uma vez na loteria esportiva, mas foi interessante. Esse dia que ela ganhou na loteria esportiva, eu cheguei a sofrer do coração, eu estava quase morrendo, o coração saindo pela boca. Fiz 13 pontos na loteria, não sei o quê, né? Falei, então fica quieto. Vamos esperar para ver como vai ser o prêmio e tal, não sei o quê, né? Aí saí na rua, tem um vizinho lá que já estava comemorando, fazendo uma puta de uma festa, porque ele tinha feito 13 pontos também, né? Eu entrei e falei, olha, mãe, ó, fulano também está comemorando lá, acho que os jogos aí saíram muito na lógica, vamos esperar. Ela ganhou R$ 50 na época, não era reais, era cruzeiro. Ela ganhou 50 cruzeiros. O cara que deu a festa lá, ele ficou endividado. Gastou por conta, quebrou a cara, gente. Mas ganhou muita gente aquela vez lá. Não, me lembro. Eu lembro que a primeira vez que ela ganhou na Loteria Federal, o bilhete dela era 78, 74. Ela comprava sempre bilhete de um bilheteiro lá. Esse dia ele chegou em casa, ela falou, não, eu já passei na feira e comprei. Não, você tem que comprar, esse aqui está premiado. E olha, interessante, ele tinha ficado com um mês antes, um mês e pouco antes, ele tinha ficado com um bilhete inteiro que ele não conseguiu vender, número 00021, um negócio assim, um número bem, só tinha 2 dígitos lá, e ele acertou na cabeça. Nossa. Esse homem, eu ia trabalhar, ele vinha descendo a rua, ele vinha cantando, alegre, não sei o quê. E esse dia ele passou em casa e falou, olha, esse bilhete está premiado, eu vou deixar aqui, se não der, você não me paga. E o bilhete deu na cabeça. Caramba. São essas intuições aí, né? E ele foi bonzinho, né? Que deixou para vocês, não ficou com ele, né? Ele tinha acabado de ganhar um bilhete inteiro, 20 pedaços. Ah, tá. Então, ele fazia pouco tempo. E ele, não sei, continuou vendendo bilhete, continuou na dele, entendeu? E foi interessante, porque minha mãe ganhou e a madrinha do meu pai, que morava em frente de casa, o filho dela também sempre comprou. O filho dela também ganhou, comprou, também ganhou. Ai, que legal. Vamos lá. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização de nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém,
é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influi nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Tá vendo? Quando eu não quis seguir o conselho do amigo lá, se a mulher der conta, você não faz, não posso pôr culpa em espírito. Posso pôr um espírito de porco lá que acabou roubando a gente, mas tudo bem. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito, nosso protetor, que devemos agradecer? Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. O que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? Uma vez só, depois não ganha mais. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. Assim é, de fato. Mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Então, essa é a influência dos espíritos, né? Agora vem aqui a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem, como imediata razão de ser, o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, é sempre através de um espírito que Deus vai agir. Não importa de que grau seja esse espírito, tá? A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação e etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Entendi, tá? Não é verdade, então? Não, nós já vamos chegar lá, calma. Ah, tá. Muita hora nessa calma. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? A resposta anterior a ela fica meia dúbia, né? Parece que, pela resposta dele tão pouca, destituída de fundamento, que ainda está aquém da verdade, né? Mas a resposta foi muito mais ampla do que a gente imagina, porque aqui vem a pergunta a seguir. Quando ele vai perguntar se tem espírito que fica no interior da Terra, ele responde: tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Deixa eu até negritar isso aqui. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem um depoimento de um espírito desse aqui para Kardec,
mas eu vou passar mais para frente quando a gente for falar dos elementos. Vai ser um pouquinho mais para frente. É um espírito que fala que ele que cuida das flores, tá? Mas, então, olha, eu negritei aqui para presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Aí Kardec vai esmiuçar a coisa. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que o serão? Então aqui ficou também dúbia a resposta, né? Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores na hierarquia espírita? Isto é, conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Então aqui vem a resposta, né? Por que ele falou que ali tem que foram ou que o serão? Então, os que mandam já foram encarnados. E os que o serão são aqueles que executam, porque eles são de ordem inferior. Entendeu? A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem, formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos, né? São os quais. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo às suas necessidades e sem suspeitar de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Atuam em certos fenômenos, de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei da harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, é a afirmação que a gente começa com átomo e vai chegar a arcanjo. Mais um pouco para frente, nós vamos tratar novamente desses espíritos aqui, que são considerados, a denominação que foi dada a eles é de elementais. Há poucos anos houve um movimento no mundo espírita aí, principalmente nos escritores espíritas, começaram a falar muito dos elementais, começaram a, né, aqueles espíritos que faziam parte da mitologia, principalmente dos povos nórdicos, quando trata dos gnômos, das fadinhas, Duendes. duendes, salamandras, etc, etc. Aí um começou a escrever, outro seguiu e foi uma série, foi interessante. Era o Vanderlei de Oliveira, escritor, médium escritor, né? O outro não é Plínio, não é Plínio Oliveira. Plínio Oliveira acho que é o cantor. Mas eu sei que um começou, outro foi seguindo, até o Bacelli entrou nessa onda.
Começaram a vender muitos desses livros aí. Eu achei uma coisa muito comercial. Embora existam esses espíritos, eu acho que não é a atividade deles não é tão livre como eles começaram a colocar nesses livros, tá? Porque, pelo que eu entendo aqui do que foi exposto, eles sempre têm um espírito superior coordenando as ações deles. Então, seja para uma tempestade, seja para um terremoto, seja para erupção de um vulcão, eles sempre estão sendo comandados. Então, são eles que agem, mas não eles que têm a iniciativa. E Pergunta. quando fala ali da mitologia que fala daqueles deuses lá, o deus da tempestade, a deusa do amor, o deus tal, então, existiu mesmo isso? Se você pegar todas as religiões primitivas, né, principalmente as politeístas, todos eles tinham Deus dos ventos, Deus do fogo, Deus do, tudo que era desconhecido, tudo que o ser humano não conseguia definir, né, que não tinha uma explicação, para eles era um Deus. Então, com isso surgiu o Deus do vento, o Deus do fogo, a lua era a deusa, o sol era outro Deus, e assim por diante. Se você pegar a mitologia grega, se você pegar a mitologia viking, se você pegar os nossos índios aqui, a, os maias, os incas e assim por diante, né? Todos eles têm mais ou menos o mesmo conceito, né? Tudo aquilo que não se explica é um Deus. Então, é o Deus Sol, que é comum a todos eles, o Deus Lua, o Deus do vento, o Deus da tempestade, o Deus do trovão, o Deus da água, o Deus do mar, o Deus da chuva e assim por diante. Tudo é Deus. Tá? Então, existiram? Eu acho que há alguns espíritos que se manifestavam e eles acabaram adotando como se fossem deuses. Mas, na realidade, não são deuses. O que eles estão dizendo aqui para a gente é que todo o fenômeno natural, todo o fenômeno de natureza, tem como causa a ação espiritual. E essa ação é feita por espíritos que ainda, alguns no comando, que são espíritos já com um adiantamento maior, né? Maior que o nosso, inclusive, e aqueles que ainda não encarnaram, que são aqueles que passaram do mundo animal, mas ainda não chegaram no mundo hominal. Eles são os elementais. Então, são espíritos que estão no intermediário, eles vão começar a ter as suas primeiras encarnações depois de algumas atividades que eles façam, inclusive cuidando de matas e assim por diante. Tem espíritos para fazer com essas atividades. Tem uma passagem do André Luiz que vem um espírito que cuida de uma mata, vem conversar com ele. Preciso ver que livro que está isso daí. Não sei se é no Mensageiro. Não, no Mensageiro não é. Eu vou procurar, depois eu passo para vocês. Eu vou estruturar, a próxima vez que eu for dar livro dos Espíritos aqui, eu vou começar a fazer uma associação com as obras de André Luiz. Vou ver se faço isso para a segunda parte aqui, a gente está recordando. Quando a gente entrar realmente na parte que não foi dada o ano passado, vou ver se faço essa associação para vocês, tá? Então, vamos ver aqui. Eu vou aproveitar esse tema aqui, que é espíritos durante os combates e a atividade dos espíritos nas tempestades. Eu peguei um texto aqui que é uma tempestade que acontece em um combate. Eu vou passar isso para vocês, tá? Eu acho que até o Kardec falou alguma coisa aqui dessa batalha. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Sim, e que lhes estimulam a coragem. A gente tem espíritos que são responsáveis pela raça, né, pelos povos. Então, geralmente, o comportamento da raça, o comportamento do povo,
de acordo com esse espírito dirigente. Então, se é um espírito mais combativo, os povos são mais combativos, como foram os romanos e assim por diante. Hoje os romanos estão, na sua grande maioria, reencarnados nos Estados Unidos. E eles têm muita coisa parecida com os romanos. Você vai em Washington, por exemplo, a maioria das construções ali parecem construções romanas. É tudo aquele arco romano lá, tem muita influência romana. Os antigos figuravam os deuses tomando partido desse e daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Então, são esses espíritos que são os responsáveis pelos povos, tá? Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados. Como pode haver espíritos que tomem um partido dos que se batem por uma causa injusta? Bem sabeis haver espíritos que só comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Importa que tenha guerra, né? Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Podem, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Isso se dá a miúde com o homem de gênio, é o que ele chama inspiração, e o que faz com que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vêm dotado. No tumulto dos combates, que se passa com os espíritos, os que sucumbem continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte da ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Eu morava no interior, nós tivemos uma época que nós doutrinamos não, a palavra, esclarecemos, né? Vários espíritos que haviam participado da Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai foi em 1864, por aí. A gente já estava ali em 1990, 1980, 1990, e vinham esses espíritos. Teve uma época que veio seguido, assim, uns 3 ou 4 meses, vendo espíritos dessas batalhas. Então, o espírito ele pode cair na realidade, como foi dito aqui, ou muitas vezes ele continua iludido que está em ação e fica muito tempo preso àquele pensamento, né? Só posteriormente que eles acabam acordando. Como para o espírito o tempo é diferente do nosso, às vezes eles passam muitos anos que para ele foram horas, na realidade foram muitos anos que eles ficaram naquela ilusão. Após a morte, os espíritos que, como vivos se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie seu inimigo e mesmo persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Então, vai depender do espírito, né? Continua a ouvir o rumor da batalha? Perfeitamente. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo?
Como é que esse fenômeno se apresenta à observação? Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo, a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinações. Muito bem. Esse texto que eu vou passar para vocês, não sei, é uma batalha que aconteceu entre os austríacos e os exércitos italianos. Na época, ainda não existia a Itália como nação. Então, não sei por que eles chamam de italianos, que são... ali era reino de Saboia, reino das duas Sicílias. Acho que até a igreja ainda tinha alguma coisa de reino nessa época. Então, se expulsam os austríacos ali do norte da Itália, onde hoje é Milão, a Lombardia, aquela região. E durante essa batalha houve uma tempestade que acabou arrefecendo a batalha. Então, no texto a gente tem a visão de alguém que pereceu na batalha, né? E também tem o texto que fala desses espíritos elementais que eles causam essa tempestade. Então, por que houve essa tempestade? Foi justamente para arrefecer a batalha, e o espírito que desencarnou ali, ele comenta que se não acontecesse isso daí, eles iriam destruir todo o exército austríaco. Eles teriam dizimado todo o exército. Então, para poupar vidas, houve essa tempestade. Acho que molhou a pólvora, alguma coisa, então eles pararam com a artilharia que estava destruindo o exército austríaco. Tá, recado da minha chefe. Isso não é dar recado, chefe. Leiam esse texto que é bem interessante. Vai ter um pouquinho longo, que são acho que dois soldados que fazem um comentário, e tem depois da tempestade também. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. Então, essa história aí de macumba, né? Macumba pega. Pegar se o teu vizinho não sabe como se defender. Se o teu vizinho, acreditar, né? se o teu vizinho acreditar, né? E assim por diante. Se o teu Ou vizinho for padrão um, vibratório, né? Às vezes pode não acreditar, mas o padrão vibratório, né? se o teu vizinho for uma pessoa de conduta boa, que tenha a mania de fazer orações, ele pode fazer uma conjuração oposta, né? Aí o mal que foi enviado a ele volta para quem fez o mal. A lei do retorno, né? Então, sempre que pergunto, macumba, pega? Depende. Depende para quem foi feito,
quem fez, né? E como fez. Eu sempre acreditei que não. Eu sempre acreditei que não, porque eu sempre achei que Deus é maior que tudo. Se a gente crê em Deus, se a gente tem fé, então quer dizer, o padrão, na verdade, aí o padrão vibratório já está outro, né? Mas eu sempre acreditei que não. É bem por aí. Aqui vem o comentário de Kardec. O fato do homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Então, precisa que haja a intenção de um lado e o outro já se apresenta naturalmente, né? Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em torná-las ao pé da letra, tomá-las ao pé da letra. Isso a que se refere é uma alegoria, que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos, para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Não quer isto dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais, não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta, por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim, tacitamente, entre estes e ele, o espírito delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. Tem várias passagens do André Luiz, tem uma no livro dos Mensageiros, que a mãe está pedindo pelo filho e tal, e o orientador do local onde ela se encontra acaba convencendo-a que o filho não é meritório, né? Que o filho está ligado a esse tipo de espírito que vem... Não, estou misturando as coisas. Ele vai... Uma pessoa está desencarnando e eles vão ajudar. E quando eles estão lá tentando atender a pessoa, aparecem dois espíritos chamando o cara. Fernando, você vai vir ou não vai vir? Eu vou copiar esse texto e vou passar para vocês. Aí o instrutor do André Luiz fala, ele está ligado a esses espíritos, né? Então foi preciso tirar a mãe e a irmã, que acho que estavam no local, ele dá um passe no moribundo lá, ele melhora, o médico que está assistindo fala, ele melhorou, tal, não sei o quê, acho que é bom vocês descansarem. Quando tira a mãe e a irmã do acaba a ligação magnética que tinha ali, que era o que estava sustentando aquele espírito ali naquele momento. Eu pensei nisso quando aconteceu com o Paulo Gustavo, né? E todo mundo rezando por ele, todo mundo rezando por ele. Eu fiquei pensando, meu Deus, se é a hora dele ir, vai dar trabalho, né? Aí ele foi, no domingo, né? Diminuíram o sedativo dele, ele ficou ainda, acordou, interagiu com o médico, né? O companheiro dele, e não falou, mas acho que conseguiu ser entendido, né? O pessoal viu que ele estava entendendo, tal, acho que foi na hora que ele relaxou. No outro dia ele piorou e depois desencarnou, né? Isso é bem comum acontecer, né? A pessoa melhora, a pessoa, ufa, melhorou, aí é que morre.
É. Na Covid está dando muito isso daí, né? A pessoa fica internada um tempão, aí melhora, sai, uma semana depois morre com alguma trombose, alguma coisa assim, um AVC, alguma coisa desse tipo, né? Ah, é porque são muitas sequelas, né? Tem muito. Muitas sequelas. Então, vamos lá. Poder oculto, talismãs feiticeiros. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não permitiria. Olha, aqui, se a pessoa não abre a porta, se a pessoa não é devedora, ele tem a proteção de Deus. Então o espírito só vai conseguir fazer mal para aqueles que lhe abrem a porta. Se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso. Se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se tornam a serem secundadas por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Ninguém tem superpoder, só da Marvel lá, né? Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? O efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são meras charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado, eles próprios, fórmulas cabalísticas? Efetivamente, espíritos há que identificam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Ficais certos, porém, de que são espíritos de que vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? É verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. E os acusadores, principalmente. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, ou seja, uma força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos, sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Não, espiritismo e magnetismo que são uma coisa só, né?
Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras, que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Bênçãos e maldições. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Deus não escuta a maldição injusta e o culpado perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gêneros opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta senão aquele que a merece. Aqui acaba o capítulo 9. Agora nós vamos ver as ocupações e as missões dos espíritos. Essa parte aqui é bem descrita nas obras do André Luiz, quando ele fala daquelas excursões, né? Quais são as ocupações dos espíritos que estão nas cidades espirituais, nos postos-socorro, né? A gente tem uma série de situações. Então, se ele está numa cidade espiritual, ele tem algumas obrigações, algumas ocupações. Se ele se encontra num posto de socorro, são outras as suas atribuições. Se eles vão lá no umbral resgatar aqueles espíritos que estão sofrendo, é outro tipo de ocupação, é outra missão, né? Então, para cada um, é preciso que ele tenha a sua habilidade. No livro Os Missionários, quando André Luiz ele vai pela primeira vez sair do nosso lar, ele vai fazer uma excursão, ele vai passar por um posto de socorro. Então, antes que ele saia, ele e um outro médico chamado Vicente, antes que eles saiam, eles têm que passar por um local lá em nosso lar, onde as suas percepções mentais, né, a sua capacidade de concentração e de observação, ela vai ser ampliada. Então, eles passam por um passe magnético, uma ação magnética, para que eles possam desenvolver essa aptidão. Então, quando fala que os espíritos conseguem ler os nossos pensamentos, o espírito, quanto mais adiantado, mais capacidades ele tem, né? O espírito, quanto mais materializado, menos capacidades ele tem. Então, se o espírito for muito materializado, ele não consegue ler os nossos pensamentos, ele não consegue fazer nada. Se, mesmo mal intencionado, ele já tem algum conhecimento, pode ser que ele tenha alguma percepção dos nossos pensamentos, se nós assim o permitirmos, né? Se nossas ações permitirem. Então, é como diz, no mundo espiritual, os iguais se atraem, né? No nosso mundo material aqui, quando você tem a parte magnética, os polos contrários se atraem e os polos iguais eles se repelem. No mundo espiritual é o contrário. Os iguais se atraem e os contrários se repelem. Então, essas ocupações, essas missões, elas são dadas aos espíritos conforme vai tendo a sua evolução. Interessante que você vê que o instrutor, o Aniceto, que é o instrutor que está com eles nesse livro, Os Missionários, ele já tem uma certa percepção. Eles visitam um posto de socorro onde a esposa do
do dirigente daquele posto, ela está num plano bem mais elevado que o próprio dirigente, que o próprio aniceto. Então, quando ela vai fazer uma oração lá, o coração dela brilha tanto que ela acaba, estão num salão que tem 1980 espíritos dormindo. Então, a oração dela acaba atingindo a todos esses 1980, né? Se bem que concurso de todos que estão trabalhando ali, que também vão recebendo essa oração dela, essa vibração dela, e vão fazendo com que seu brilho também chegue até esses espíritos. É bem interessante. Não sei se vocês já leram um livro, se não leram, eu Qual que é o nome bem. do livro? Os Mensageiros. Ah, tá. É da obra Não, dele. missionários. É Missionários da Vida Eterna. Tá. Espere, deixa eu ver. Eu passo para você. É o segundo livro, são os Mensageiros. Os Mensageiros. Ah, é. Depois é que vem os Missionários. São os Mensageiros. Eu acho que eu já li, mas faz muito tempo, eu não lembro mais. É bom dar uma recordada. Exatamente. Então vamos lá. Das ocupações e missões dos espíritos. Deixa eu ver se esse capítulo vai longe. Acho que dá para acabar, né? 9 minutos. 5 páginas. Não vai dar. Não vai dar. Vai dar sim. Vamos tentar. Das ocupações e missões dos espíritos. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Concorrem para uma harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Então, a vida espírita é bem melhor que a vida encarnada. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Todos têm deveres a cumprir para a construção de um edifício. Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Então, 540, eu acho que é a pergunta 540 que esclarece melhor isso aqui. Tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje, neste mundo, o seu destino. Tal outro cumprirá, ou já cumpriu o seu, em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. Num daqueles soldados que eu vou passar o texto para vocês, ele fala que ele vai habitar Mercúrio. Interessante isso. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirirem com esforço. E o que sucede, é o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. Ninguém nasce sabendo, né? Já não tendo que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Realmente, ficar parado para quem trabalha direto seria um suplício mesmo. De que natureza são as suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento.
Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo, pela consciência que têm de ser úteis. Concebe-se isto com relação aos bons espíritos? Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante, trabalhos que só o homem instruído pode executar? Haverá espíritos que se considerem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Mas esse estado é temporário dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Certamente, como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio. Porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Eu acho que no nosso lar tem uma passagem que a mãe vai pedir pelo filho não sei o quê, mas ela mesma é um espírito ocioso, né? Ela está lá um tempão e não se propõe a fazer nada, ela está esperando o filho voltar. Enquanto o filho não volta, ela não sai de onde está. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Atentam no que provê a elevação dos espíritos e seus progressos. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística e tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que continuam constituiriam objeto de sua predileção durante a vida? Tudo se confunde no objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas a se levarem para Deus. Ademais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que conhecestes pode ter cultivado outra em anterior existência, pois lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar dizendo que tudo se confunde no objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime, não passa de infantilidade, comparado ao que há em mundos mais adiantados. Como pretenderias que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes e desconheceis, admirem o que, aos seus olhos, corresponde a trabalhos colegiais? Por isso disse eu, atentem no que demonstra progresso. Concebemos que seja assim se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas. Com relação a esses, o caso é diferente, mais restrito ao ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar que vos cause admiração. Nesse livro, Os Mensageiros, também, o André Luiz ele deu um quadro nesse posto-socorro pelo qual ele passa. Ele fala, eu vi esse quadro aí, ele tinha visto na Europa, né? Essa cópia aqui é bem interessante. Aí o Espírito fala para ele, realmente é uma cópia. Mas o quadro que você está falando foi feito, quem fez a cópia foi o pintor que ele se referiu, né? Ele veio no mundo espiritual, viu a obra que tinha sido pintada por um outro espírito e não sossegou enquanto fez uma cópia na Terra. Eu vou passar esse texto para vocês, tá? Interessante. Então, deixa eu marcar aqui. Nós vamos parar por aqui. É isso aí. Ficou faltando um pouquinho aqui. Tem bastante. Semana que vem a gente... Quero ver se na semana que vem a gente chega ao ponto que eu havia parado quando deu o curso ano passado, lá em setembro, né? Que a gente termina essa parte segunda aqui do Livro dos Espíritos. Aí a gente vai começar a terceira e a quarta. Por isso que eu
estou correndo com essas partes aqui, que isso aqui é só recuerdos. Tá bom. Tudo bem? Tudo bem. Então, depois eu passo esses textos. Tem que pegar o texto do... que eu falei para vocês do... Cadê? Esse negócio vai travar? Não, tá aqui. Parar a apresentação. Cadê o... Sumiu, ele saiu no meio da aula lá de novo. Sumiu? É, Então tá. Então agora é só vez, Leda. tá bom, vou fazer. Vamos assim, nos ligando a toda a espiritualidade, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui toda semana, aprendendo, renovando o nosso espírito. E vamos assim, nos ligando aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos de guarda, pedindo que nos fortaleça e que nos acompanhe por esse momento tão difícil que estamos atravessando. Vamos nos ligando ao nosso anjo Ismael, pedindo proteção para o nosso país e por todos aqueles que se encontram num leito de hospital com Covid ou qualquer outra doença. Vamos pedindo e levando vibrações aos que se encontram nos presídios, às crianças que se encontram em orfanatos e aos doentes de espírito. Vamos pedindo vibração pelo mundo, por todos os países. Vamos chegando até Jesus, vamos agradecendo tudo que temos e tudo que somos, e através dele chegamos ao Pai, que também agradecemos. Muitas vezes não entendemos a nossa missão, muitas vezes não entendemos o que está acontecendo, mas através do Pai, vamos tendo um pouco de visão. E assim vamos fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Gente, boa Quem semana. falou que estava com Covid a semana passada foi a Lucimeire, não foi a Cristina. Mas a Cris também tá. Também? Também. O filho dela pegou e aí ela foi fazer o teste, ela e o marido. E ela deu positivo, o marido não. Caramba. Ela vai até, acho que agora, dia 29. O menino até dia 28, ela até o dia 29. Mas eles não estão mal, né? Não, eles estão bem. É verdade, foi a Lucimere mesmo, é.